férias escolares, muitos pais se perguntam como entreter os filhos sem recorrer ao uso excessivo de telas. Se você está nessa situação e quer algumas dicas, essa entrevista é para você. A psicopedagoga Nelma Barros está aqui comigo no estúdio e vai trazer orientações práticas e divertidas para estimular o desenvolvimento das crianças. Nelma, queria te agradecer por estar aqui comigo para a gente bater um papo que é importante, principalmente nos dias de hoje, onde as crianças estão envolvidas o tempo todo no mundo das telas. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. E é um tema muito gostoso, muito enriquecedor e que eu acho que vale a pena os pais ouvirem e se sentirem acolhidos nas suas angústias, né? Porque não é fácil brigar, tirar a criança de algo tão gostoso que é o celular, os jogos, as redes sociais para os adolescentes. Eu acho que é um tema muito pertinente aí para as férias. Nelma, a gente percebe que hoje em dia as crianças estão cada vez mais pequenas expostas às telas, que é um risco, a gente sabe disso. Como é que a gente trabalha isso desde criança e a gente está chegando aí, a gente está num período de férias? Como é que a gente pode entreter isso aí, principalmente quando a gente tem mais de uma criança por perto? Como é que a gente trabalha isso e deixar um pouquinho as telas de lado, né? Como é que a gente faz isso? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na disponibilidade dos pais. Programando. Olha, tenho mais de um filho, convido os amigos, vem para casa, mas nós vamos fazer uma coisa gostosa, que a gente possa envolver a todos. Por exemplo, eu gosto de falar para as mães que gostam de cozinhar, chamar os filhos para cozinhar junto. Olha, hoje nós vamos fazer um bolo para a gente comer à tarde, no café da tarde, com todos os seus amigos. Vamos supor, trouxe 2, 3 amigas, se é filha, se é filho, como ela pretende. Chama a criança pode ajudar. Então, olha só, nesse momento é um momento que a mãe está com a filha brincando ali na cozinha, esse contato, essa apresentação da comida. A gente tem tantos fatores que podem ser bons. Então, uma ideia é essa, a gente fazer coisas gostosas. Vamos fazer um piquenique no quintal. Eu não preciso ir longe. Se eu moro num condomínio e que tem uma área verde que eu posso usar, se eu moro numa casa que tem, né, um gramado, gente, vamos resgatar o piquenique que era tão gostoso. Coloca a criançada para ajudar. Você não precisa fazer tudo. Eu acho que quando eles participam, esse sentimento de pertencer, de dar a opinião, de pensar, eu gosto de bolo de banana, mas a minha amiga só gosta de bolo de cenoura. E aí, como nós vamos lidar com esse impasse? Eu acho que nós trabalhamos muitas coisas nesse momento. E o piquenique, eles podem escolher, vão lá para o fundo, monta, o que que nós vamos levar no piquenique. Nossa, quando você vê, já passou a tarde, a criançada está lá brincando, comendo no gramado e longe da tela. Então, eu acho que se podemos resgatar algumas coisas do dia a dia, que às vezes ficam tão mecânicas na mão dos pais, e a gente pode envolver as crianças nisso. Vamos então colocar a mesa para o café da tarde. Todo mundo ajuda, vamos contar quantas crianças são. Então, quantos pratos, quantos copos, quantos talheres. Então, nós temos muita coisa que a gente pode estar usando. A questão da cozinha, muitas crianças despertam. Nós trabalhamos muito essa possibilidade da cozinha, da montagem do prato, da montagem de um lanche, com crianças, inclusive, que têm dificuldade, ansiedade, um problema de obesidade infantil, para que ela conheça os alimentos, para que ela pense nos alimentos. Então, na hora que ela está montando, isso tudo vem à tona. Hoje, as nutricionistas pedem muito essa interação. E também podemos trabalhar matemática. Eu vou usar meia dúzia de ovos no meu bolo. Quanto é meia dúzia? Olha, embutido num diálogo do dia a dia, nós temos vários conceitos que nós podemos trabalhar. O que vem primeiro, antecessor, o que vem depois, sucessor, na matemática também, a leitura da receita. A receita é um tipo de texto. É muito importante, você tem muito aprendizado. Inclusive a coordenação motora. Perfeito, que ela é muito importante nas crianças pequenas, né? Até os 5, 6 anos, o desenvolvimento dela,
para um equilíbrio, para o corpo, conhecimento do corpo motor, né? A coordenação motora grossa, fina, para um desenvolvimento de escrita, o pegar, ela ajudar a mãe, o que ela vai fazer com essa mãozinha, é muito importante, a parte motora. E você tem brincadeiras com a bola. Eu, às vezes, brinco com meus pacientes no consultório, uma brincadeira que era da minha infância, que era o ordem. Gente, eles nem sabem o que é isso. Então, pega a bola, joga na parede e volta. Olha só, quando eu jogo, eu tenho uma força que eu jogo essa bola, e essa bola, dependendo da força que eu jogo, ela vai voltar. Então, a minha prontidão para entender a força, o quanto tempo ela volta, eu tenho aí uma percepção visual da onde eu vou pegar essa bola que ela vai bater, e é uma brincadeira motora, por quê? Jogo, ordem, sem lugar, aí ela não pode se mexer, sem rir, não pode rir, sem parar, tem que jogar 1, 2, 3 vezes. Um dos pés, ela tem que erguer um pé, ficar num pé só como saci, jogar a bola e pegar. Olha, eu estou trabalhando equilíbrio, eu estou trabalhando essa atenção visual, eu estou trabalhando força motora. Numa brincadeira, o próprio quicar a bola, bater a bola, brincando, posso falando alfabeto, eu também estou tendo um ato motor e um ato cognitivo de aprendizado. Isso eu posso fazer até na varanda de um apartamento. O espaço, né, não tendo vidro, não tendo nada perto, são brincadeiras que têm de tão só o motor quanto o cognitivo, né, que é o aprendizado. Eu queria te perguntar uma coisa. A gente vem, eu digo a gente, nós, de uma geração mais analógica. Sim. Eu chegava da escola, eu almoçava, fazia tarefa de casa e ia para a rua. Brincar de queimado, jogar futebol, pega-pega, esconde-esconde, por aí vai. Sim. Né? A gente não tinha eletrônicos na nossa época. Hoje é o contrário. Hoje é tablet, computador, celular, videogame e assim vai. Né? Pelo menos para a maioria esmagadora das crianças. Dificilmente você sai para a rua, até por uma questão de segurança, e vê crianças brincando na rua. É raro de se ver hoje. Até que ponto isso pode comprometer a função motora dessas crianças? E aí, quando a gente fala numa função motora, a gente pode incluir a fala, a gente pode incluir tantas outras coisas que vêm por trás disso. Isso pode ser comprometido ao longo de gerações? Sim, eu acho que quando você coloca o motor, eu gostaria de, como você mesmo disse, expandir para a área de desenvolvimento. Como que está o desenvolvimento dessa criança e um desenvolvimento neurológico? Como que está o cérebro dessa criança? É importante pensar nisso. Esse cérebro dessa criança hoje, exposta à tela, muitas vezes, não vou falar de um mês, mas vamos lá, 5 meses. Eu tenho crianças, é muito comum você sair e ver. Eu vejo, às vezes, os pais com um bebê conforto que já tem uma peça que acopla o tablet no bebê conforto. Então, essa criança, hoje em dia, tanto nós temos artigos publicados até para os pais que gostarem, tiverem interesse e curiosidade de saber mais, na Sociedade Brasileira de Pediatria, então é www.sbp.com.br, ele traz artigos desde 2019 falando do cuidado com as telas, o cuidado de expor uma criança de 0 a 5 anos, onde o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento cerebral tem o maior boom, é onde acontecem muitas sinapses, um desenvolvimento dele nesse período, e a criança exposta à tela. Então, eles pedem que, se possível, de 0 a 5, que a gente sabe que é muito difícil, não expor. Se não for possível, de 0 a 2. Ter muito cuidado, porque eu vou tendo comprometimentos de linguagem nessa criança, eu vou tendo comprometimento da visão dessa criança, eu vou tendo comprometimento dessa questão social da criança, compromete várias áreas que estão no seu ápice de desenvolvimento, que é até os 5, 6 anos. Eu queria ir um pouco mais fundo nessa questão, pelo seguinte, eu não diria que o uso de telas hoje
por muitos é um uso inconsciente, eu digo que é um uso inconsequente, infelizmente. O que a gente vai pensar, por exemplo, uma vez que hoje a gente já tem inteligência artificial também entrando na nossa vida? Como é que a gente vai pensar as próximas gerações? O que pode acontecer? Então, eu fico muito preocupada com vários aspectos, né? Uma coisa que me preocupa como psicopedagoga e há muitos anos atrás tinha uma imagem, isso me chamou muito a atenção, começaram alguns estudos, mas não temos nada conclusivo, que é essa alteração nossa de como ser humano. Então, nós temos as pregas na mão, que nos permite nos diferenciar dos outros animais, que é o movimento de pinça, é o movimento de pegar, é o movimento da escrita. E essa imagem que me veio, né, já tem mais de 10 anos, num dos congressos que eu fui de educação, era a criança na revista passando o dedo. Uhum. Então, hoje, a digitação, o quanto eles são rápidos digitando, muitas vezes só com 2 dedos, ou até usando polegar, o uso tablet, celular só do dedo, onde nós estamos usando, volta um pouco do processo motor, essa habilidade humana. Claro que não é do dia para a noite, mas o que vai ser? Eu acho que vem muito do que você está me perguntando. Essa consequência da inteligência artificial, ela pode ser muito bem usada. Ela tem um banco de dados que pode nos nutrir de conhecimento, mas também ela pode ser usada de uma forma inadequada. Quantos pacientes entram lá e perguntam, tem aquela lista de exercícios que o professor dá, ele bate a foto e vem a resposta para ele, tudo corrigido. Então, aonde que está o desenvolvimento, onde que está esse abastecimento cognitivo? Então, o uso dela, nós temos um uso assim, importantíssimo. Tem alguns estudos que mostram a ajuda da inteligência artificial em diagnósticos, a ajuda da inteligência artificial dentro da área de neurofeedback. Então, é muito importante, mas é o saber usar, né? É o como nós também estamos usando hoje a tecnologia, como nós estamos usando os aparelhos hoje, a nosso benefício ou não. Nelma, eu quero te fazer uma última pergunta. Que conselhos você daria para alguém que está prestes a receber um bebê ou está pensando em ter um bebê? E aí a gente pensa em qualidade de vida, num desenvolvimento motor natural, né? Para que essa criança possa crescer de uma forma satisfatória, tenha seu desenvolvimento de uma forma bacana, legal, que não sofra futuramente, né, esse bombardeio de coisas que estão à volta da gente, né, para que ela tenha um desenvolvimento normal, digamos assim, porque hoje é tanta coisa influenciando a vida da gente, né, tanta coisa externa que acaba vindo e os caminhos eles vão se desviando e é tanta coisa influenciando que lá na frente a gente tem prejuízos que muitas vezes eles foram colocados e a gente não percebeu, né? Sim. O que você falaria para esse pai, para essa mãe? Em primeiro lugar, quando você... É uma pergunta difícil, porque nós temos aí várias famílias com crenças, valores, né, diversos. Então, quando eu penso numa família, numa mãe, eu engravidei. Eu tenho um ser dentro de mim, porque eu sou responsável. E ele vai estar impregnado da minha parte genética, da parte genética do meu companheiro, né? Então, ele é uma parte minha que vai vir para esse mundo. Em primeiro lugar, amor. Cuidar de você e dessa criança. Porque quando você se cuida como mãe, você está automaticamente cuidando dessa criança e amando essa criança. Então, eu não vou fazer nada para mim que possa me prejudicar e automaticamente prejudicar essa criança.
quando ela nasce, pós-gestação, é pensar no que eu quero para essa criança. Qual o valor, o que eu vou pensar para ela no desenvolvimento, o que eu quero potencializar nessa criança. Então, para que eu consiga isso, eu acho que a primeira reflexão é o que eu quero, o que eu prego, para que aí eu sim consiga conduzir essa criança dentro de uma área emocional bem, dentro de uma área que eu acho que precisa pensar, né, acadêmica bem. Às vezes os pais pensam, muitos pais, essa escola foi ótima para mim, vai ser ótima para o meu filho, mas o meu filho é diferente, embora ele tenha uma parte minha, ele é diferente. Então entender esse filho, ouvir esse filho, ser amigo desse filho, para que ele possa trazer as inquietudes dele, trazer sabe, as percepções dele de mundo e poder conversar com você e você dar as informações certas. Porque hoje uma das grandes coisas que acontece é ele pesquisar no Google, ele ver um filminho do TikTok sobre o que ele quer saber, ou no Instagram, ouvir um amigo, e que informação que o seu filho está recebendo? Distorcida. Então, quando você tem esse laço pai, filho, mãe, filho, família, eu acho que isso é o mais importante, porque aí juntos, por maior que seja a dificuldade, vocês vão conseguir vencer juntos, entendendo cada um o seu papel, não esquecendo que você é pai, né? E que você pode, você deve cuidar desse filho. Eu tô falando isso principalmente por causa das redes sociais. Uhum. Eu falo para os pais, você que deu o celular, você tem o direito de olhar onde ele está entrando. Não é uma invasão de privacidade, é um cuidado. Você não vai ficar entrando toda hora, mas você precisa saber aonde o seu filho está, para você poder ajudar. Não, senão, quando você for acordar por uma situação, pode ser tarde. Uhum. Então, eu acho que esse vínculo, o amor, o vínculo familiar, ele saber que ele pode contar com você, que você vai poder ouvi-lo, vai poder ficar bravo com ele, mas que você o ama. Eu acho que isso é importante nesse caminhar. Nelma, obrigado por estar aqui com a gente. Já quero Eu te que convidar para uma agradeço. próxima, para a gente Obrigada. continuar esse bate-papo, porque afinal Muito de contas, obrigada. somos filhos, somos pais e não vivemos sem eles, né? E é muito importante. Somos seres sociais. Sim, Então, a nossa primeira sociedade é a família. sim. Então, o quanto nós temos que deixar isso firme e sólido, né? Para que consiga. Muito Obrigado, viu? obrigada, viu? Obrigado.